Glória a Deus. Vamos começar esse tempo hoje orando, clamando ao Senhor para que Ele possa ativar esse legado na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essa aula no Instituto Clamor pelas Nações, ao vivo para todo mundo. Pessoas do mundo inteiro estão assistindo essa aula. E eu creio em nome de Jesus, creio que o Senhor vai fazer algo grande. O Senhor tem colocado uma porção do Senhor nas nossas vidas. E agora, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que esse seja um tempo muito especial, um tempo onde o Senhor ative chamados, onde o Senhor coordene visões, onde o Senhor alinhe propósitos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Obrigado pela liberdade que nós temos, Senhor, de juntos com o Senhor nós podemos a cada dia caminharmos cada vez mais na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade desse instituto. Obrigado pelas mídias sociais. Obrigado, Deus, por cada pessoa que hoje tem acesso a essa palavra. Eu oro mesmo que o Senhor coloque um desejo no coração de todos, de muitas pessoas essa noite, de serem discipulados, serem tocados, serem marcados para algo grande, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e ele achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai, mas volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguia Elias e o servia. Vamos lá, queridos, para que cada um de nós possamos andar cada vez mais e entendermos o que significa legado. A gente precisa entender como a unção ela entra na vida de uma pessoa. Precisamos entender como a unção funciona para ser transferida. Poucas pessoas falam sobre transferência de unção. Se nós vamos falar sobre legado, se nós vamos entender sobre legado, se essa aula de hoje nós vamos compreender como um filho transformador, como nós podemos receber um legado, como nós podemos ativar esse legado em nós, e como funciona a transferência de unção, a gente precisa entender a diferença de herança e legado. Como eu disse, nós temos, muitas vezes, cada um de nós temos heranças. Por exemplo, você tem uma herança do seu dom, você tem uma herança financeira, você tem uma herança de um ministério do seu pai, você tem uma herança de um talento, você tem uma herança da sua cidade, você tem uma herança da sua comunidade, você tem uma herança do mundo para você. Essa é uma herança que você tem. Mas o legado é quando cada um de nós não apenas pegamos essa herança, mas nós fazemos algo produtivo e o propósito de Deus se torna real dentro de você, não para fora de você, mas dentro de você. Nós vamos falar sobre duas pessoas hoje, na aula de hoje. Nós vamos falar sobre transferência de unção, anote aí, transferência de unção e legado. Transferência de unção e legado. Esse é o título da aula de hoje, que está aberta para todos, porque nós estamos formando uma nova turma, além da turma que está já sendo formada, já temos trabalhado, vamos ter aulas práticas, estamos indo para o Haiti, para o sertão do Brasil, estamos gerando agora uma nova turma, pessoas que estão chegando, pessoas que têm fome e sede de serem treinadas por Deus. Então, o Instituto está aberto. E nada melhor do que nós falarmos sobre um tema que tem sido muito real em nossas vidas e, mais do que importante, é um tema onde eu e você precisamos receber transferências de unção. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a característica de um jovem, tá? O nome dele é Eliseu, que viu a unção na vida de Elias. Então, a primeira coisa que acontece é que Elias encontrou Eliseu. A unção sempre nos encontra. Por quê? A unção encontra pessoas que já prepararam o seu coração para recebê-la. Assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com Eliseu, assim aconteceu com várias pessoas que cada um de nós precisamos entender que nosso coração
é um campo, é um terreno, é uma plantação do Senhor que tem que estar preparada para que a unção te encontre. Preste atenção, a unção te encontra, o chamado te encontra. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia fala em Isaías capítulo 55 que as nações do mundo correriam para nós. Quer dizer, não sou eu que vou para as nações, é o chamado que vem até nós. Nós preparamos o nosso coração, nós estamos aptos para recebermos o quê? Uma transferência. Estamos com o coração aberto para uma compaixão, nós geramos um coração, um campo, uma terra arada, preparada. E o Senhor vem e lança uma semente, o Senhor vem e lança uma nação, o Senhor vem e lança uma capa sobre nós. É assim que funciona. Eu vejo muitos missionários indo para as nações. Eu vejo muitas pessoas correndo após ministérios. E aí eu vejo que são pessoas que não sabem o que significa honra, não sabem o que significa esperar o tempo de Deus e esperar a transferência de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, serias minhas testemunhas. O Espírito Santo vai descer sobre vós, e ao descer sobre vós, seriam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até os confins da terra. O Espírito Santo sobre nós é um pré-requisito para que a unção seja transferida sobre nós. Então, o nosso coração tem que estar desejoso pelo Espírito Santo. Primeira coisa. E o Espírito Santo, aqui nesse caso, nós estamos falando de uma unção. Vamos voltar aqui ao texto de Eliseu e Elias, para você entender como a unção funciona e para que você esteja preparando, porque o propósito dessa aula é preparar o seu coração para que ele seja pronto para receber uma capa e uma transferência. Preste atenção. Nós estamos aqui para preparar você para que na hora certa o seu coração esteja pronto para que quando Deus lance uma capa, quando Deus te lance uma missão, quando Deus te lance um ministério, quando Deus lance sobre você um propósito, você seja preparado, em cima desse propósito, você vai correr. Então, nós temos que preparar o nosso coração. Você vê aqui claramente, no versículo 19, do capítulo 19 de 1 Reis, tá? E partiu, pois, Elias e achou a Eliseu. Eu acho muito interessante que como Samuel encontrou Davi, Elias encontrou Eliseu. O que ele viu em Eliseu? O que Samuel viu em Davi? Eu quero dizer, ele viu um coração que Deus já estava trabalhando. Deus nunca envia uma pessoa. Deus nunca vai usar uma pessoa que já antes o trabalho de Deus, a obra de Deus no seu coração, moído, marcado, sofrido, eu posso dizer, essa unção não esteja num campo aberto para algo grande acontecer ali. Então, o coração de Eliseu já era um coração, antes, já era um coração preparado para receber algo de Deus. Então, quando Elias olhou para ele, disse, tem algo especial nessa pessoa. Queridos, não procure um ministério, deixe que a unção te encontre. É a primeira coisa. Segundo lugar, a gente percebe que ele era filho de Zafate. Sempre Deus, guarde isso, sempre Deus vai chamar pessoas que sabem o que significa paternidade. Essa é a palavra-chave. Nunca Deus pode chamar uma pessoa que tem insegurança na sua filiação. Nunca Deus pode chamar uma pessoa que tem insegurança na sua vida pessoal, que tem insegurança na sua convicção de que Deus chamou e tem dúvida da paternidade. Deus não pode chamar. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus trabalha no homem é a sua identidade. E para que haja uma transferência de unção, para que o legado de Deus chegue na vida de uma pessoa, a filiação é algo muito claro e tem que acontecer. Todas as pessoas inseguras, todas as pessoas que estão sempre variando, instabilidade no ministério, você pode perceber que essa pessoa não teve uma transferência. E essa pessoa não carrega um legado, ela carrega um ministério, ela carrega um propósito, ela tem os seus dons e tem uma boa motivação, mas ela não está se movendo na sua unção e ela não se move no seu legado. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que Eliseu tinha um pai. Nós precisamos entender que Deus só pode transferir a unção através de filiação, essa é a palavra, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Deus não chama
pessoas que não estão fazendo nada. Guarde isso. Ministério não é fuga. Existem muitos ministérios que pessoas estão fugindo para ministério. Não dei nada na vida, eu vou ser um pastor. Não dei nada na vida, eu vou ser um missionário. Eu não consigo, eu entro num ciclo, eu entro num trabalho, eu não sou bem sucedido nisso, eu não consigo realizar nada, eu não conquisto nada, então eu vou tocar guitarra, então eu vou pregar, então eu vou cantar, então eu vou abrir uma igreja. Queridos, Deus não pode usar uma pessoa que não já tenha sido bem sucedido na sua própria vida pessoal. Vamos lá, vamos guardar os pontos para você entender o que significa transferência de unção e como essa transferência de unção ela acontece. Vamos lá, a unção ela vem através de uma pessoa que encontra você, um coração já preparado. Você está entendendo? Um coração que Deus já está se movendo. Segundo lugar, Deus não pode entrar na vida de uma pessoa e trazer um legado, trazer uma transferência para pessoas que não sabem o que significa filiação, não sabem o que significa honrar os seus pais, não sabem o seu posicionamento no reino, não se colocam, não sabem o que significa a dor do pai, não sabem o que significa a identificação com o pai, não sabem o que significa honrar o pai. Porque hoje nós temos muitos ministérios nas quais são como uma estrela cadente. Rompem, explodem, mas acabam. Por quê? Porque não honram os seus pais. Não sabem honrar os seus pais. Então, em primeiro lugar, paternidade. Aliás, em primeiro lugar, eu coloco que a unção é que te encontra. Você não vai atrás dos ministérios. Os ministérios vão atrás de você. Você não corre atrás de executar alguma coisa para Deus. Deus é que puxa você. Deus é que traz você para dentro. Coloque isso em primeiro lugar, tá? Segundo lugar, Deus não pode chamar pessoas que não saibam o que significa filiação, porque a paternidade é algo muito importante no reino de Deus. A paternidade, ela traz segurança, porque é o pai que gera o quê? O pai que gera a identidade do filho. Então você vê que Eliseu tinha um pai. Eliseu tinha uma afirmação de Deus, uma afirmação do seu pai. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que Deus estava fazendo na sua própria vida. E outra coisa, você precisa entender que quando nós entendemos a nossa paternidade, nós entendemos o que significa honra. Você quer ter um ministério próspero, você quer. E prosperidade não significa explodir no mundo de mídia ou explodir entre o sucesso do mundo, é muito mais do que isso. O legado que Deus está procurando é um ministério que impacte os céus para que os céus sejam trazidos para a terra. E a honra na verdade, é a primeira coisa que Deus procura no seu coração, preparado para que essa unção, ela realmente alcance o seu lugar que precisa alcançar na sua própria vida. Preste atenção. Se Deus está te chamando, se Deus chamou você para dentro, honre aqueles que trouxeram você, honre aqueles que amam você, honre aqueles que respeitam você e honre o legado. A unção que você honra é a unção que você terá. Então, em terceiro lugar, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Deus não pode chamar pessoas que não estão fazendo algo para o reino. É a terceira coisa. Muitas vezes nós estamos procurando algum motivo para uma fuga. E ministério não é para fuga, porque ministério não são para covardes. Ministério não são para pessoas que não queiram ser amassadas, que não queiram ser moídas. Ministério não é para simplesmente algo superficial ou para você se tornar uma celebridade. O caminho da unção, o caminho da transferência da unção e para a ativação do legado na sua vida é você entender, querido, que se você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa objetiva, você é uma pessoa que tem um propósito de Deus, Deus irá trazer você para o reino, porque Deus não pode usar pessoas que não estão produzindo fora do reino de Deus. Primeiro Deus olha o seu coração, aonde você está trabalhando e como você está trabalhando. E eu me lembrei de um testemunho aqui na época da Reforma Protestante. A Bíblia fala, a história diz que durante a Reforma Protestante na Europa, um dos requisitos principais que as pessoas sabiam que as pessoas eram cristãs é porque eles viravam, por exemplo, eles olhavam os bastidores. Por exemplo, eles pegavam uma cadeira muito bem
trabalhada, muito bem formada, mas eles viravam a cadeira pelo lado de dentro e eles percebiam que os detalhes do acabamento não ficavam só para o exterior, era para o lado de dentro, era para dentro. Então, as pessoas sabiam, aqui houve um cristão que construiu essa cadeira aqui, realmente manufaturou essa cadeira. Por quê? Porque eles se preocupavam com os detalhes da perfeição do reino. Porque o reino é assim. O reino é você fazer o melhor para as pessoas. Se você é uma pessoa que faz o melhor para as outras e o seu coração está preparado, você sabe o que significa honra, e o seu desejo é para receber uma unção, com certeza Deus vai pegar você e vai usar você. Então, queridos, entenda isso. Deus não pode usar pessoas preguiçosas. Deus não pode usar pessoas que não queiram trabalhar para Ele. Deus não pode usar pessoas que estão no seu trabalho e enganam o seu mestre, enganam o seu chefe. Deus não pode usar essas pessoas. Deus não pode usar pessoas que estão se enganando a si mesmos, não são bons maridos, não sustentam a sua casa. Deus não pode usar pessoas assim. Deus não pode trazer para o reino, porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que o reino de Deus é feito com excelência. Em tudo que nós fazemos, Deus olha a honra e a excelência. Então, esse é o campo pela qual Deus pode trazer uma transferência de unção na sua própria vida, entendeu? Faça o melhor para Deus, e aí Deus vai honrar você. E a Bíblia diz aqui, versículo 20, então deixou os bois e correu após Elias. Quando uma capa foi lançada, Elias passou por ele e lançou uma capa. Existem portais que Deus abre em nossas vidas, e esses são portais eternos. Pense sobre isso. São oportunidades no reino que Deus ele abre nas nossas vidas, e essas oportunidades elas vão abrir uma nova dimensão, tá? Um novo ambiente está disponível na sua vida. Quando Deus abre essas portas, você precisa entrar. Se você não entrar naquela hora, talvez lá na frente você não consiga a unção daquele momento, porque é o timing de Deus, é o tempo de Deus. Quando nós entramos no tempo de Deus, quando nós nos alinhamos com Ele, quando nós caminhamos junto com Ele, sabe o que vai acontecer? Não apenas você será abençoado, mas você será ungido. Essa é a diferença, tá bom, queridos? Quando a capa foi lançada sobre Eliseu, olha o que aconteceu. Então deixou ele os bois e correu após Elias. É tempo de nós corrermos após Elias. É tempo de nós corrermos após a unção. Aquilo que Deus abrir sobre você, as oportunidades dos ambientes espirituais que Deus abrir para você, não olha para trás, entra. As oportunidades ministeriais, ou chamados de Deus, os ambientes espirituais que Deus abrir na sua vida, não olha para trás, entra. Não olhe, não conte o custo. Eu estou dizendo assim, não faça contas, obedeça. Se nós fizermos contas, as contas não fecham. Existem muitas coisas que Deus mandou eu fazer, se pela minha lógica, pela minha matemática, pelas minhas finanças, pelo meu raciocínio, eu não faria. Mas eu sabia que Deus mandou eu fazer. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E esse legado hoje eu carrego. Por quê? Porque Deus abriu um portal e eu entrei. Querido, quando Deus abre um portal, quando uma capa é lançada sobre as nossas vidas, quando nós preparamos um campo para Ele, quando um homem de Deus passa sobre nós e lança uma unção, um portal é aberto e nós entramos. Não conte o custo, não olhe para trás. É exatamente isso que eu estou dizendo. Não preste atenção naquilo que você vai ganhar, porque no reino de Deus, primeiro você precisa perder para depois ganhar. Nós ensinamos hoje, o mundo está ensinando que você tem que ganhar em tudo. Queridos, existem lugares e momentos que você vai perder, sim. Existem momentos, em primeiro instante, que a sua vida vai ser colocada como um sacrifício, como um holocausto diante de realidades. E esse é o lugar que Deus separou para mim e para você, para novos lugares e novos ambientes, porque tudo tem um custo, querido. A salvação é de graça. A salvação é de graça, mas a transferência da unção, o recebimento do legado tem um preço e um preço alto. Não são todos que aceitam esse tempo, não são todas as pessoas que entram nisso, não são todas as pessoas que entendem esse momento. Tem pessoas que Deus abre oportunidades e elas não entendem. Seus ouvidos estão tapados, seus olhos são cegos. As pessoas não entendem as oportunidades ministeriais, espirituais que Deus abre em nossas vidas. Então, preste atenção nisso, querido. Essa é uma classe
de transferência de unção e legado que você precisa entender para ativar algo na sua vida, para que essa oportunidade se abra. Não sou eu que vou abrir para você, mas através dessa aula, o entendimento, conhecereis a verdade, e a verdade os esclarecerá. A revelação, não apenas o conhecimento e a informação, mas a revelação trará sobre você um entendimento, e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai abrir sobre a sua vida uma oportunidade, e Deus vai lançar uma capa sobre a sua vida, e a oportunidade vai abrir. E não conte o custo, não faça contas. Eu te falo, não faça contas, queridos. Quando Deus falar com você, não faça contas. Esse é um momento que você tem que entrar. Você tem que dizer, Senhor, eu não sei, a minha mente está aqui realmente confusa, mas eu vou escolher te obedecer. Nesses momentos, esses momentos onde os portais se abrem para esses novos ambientes espirituais, esses novos ambientes da transferência do legado de Deus, esse lugar, esse portal que você entra para uma nova dimensão, e Deus vai te dar uma nova autoridade nesse novo momento que Deus coloca sobre a sua vida. Esse é um lugar, esse é um momento, eu vou te dizer muito claramente, que eu já passei por ele algumas vezes, que você vai achar que você está louco. Você vai achar, mas como? Como, no meu caso, como rasgar um diploma de engenharia, ou como largar a segurança que eu construí, como largar algo para algo incerto, não é lógico, não pode. E Deus fala, entra meu filho, entra, porque esse é o momento que eu escolhi para você eu poder te dar uma nova unção, para que a unção seja transferida sobre a sua vida. Eu quero ungir você para uma nova manifestação, para que você gere mais pessoas de acordo com a minha vontade. Você fala, mas Senhor, como? Não fecha, sabe? A lógica não fecha. Eu sou pai de 4 filhos, eu tenho um emprego, eu tenho algo, mas, queridos, Eliseu tinha 12 juntas de bois, e naquela época, ter 12 juntas de bois significava que ele tinha condições financeiras, e Deus falou com ele, larga, não raciocina, entra, vai e serve, sabe? E uma das coisas interessantes nesse versículo é que Deus sempre nos confronta com aquilo que a gente precisa consertar, sabe? Eliseu, ele entendia que existiam coisas na sua vida que precisavam ser colocadas em ordem, e Deus deu uma oportunidade para ele, sabe? Através da vida de Elias, ele disse, vai, eu preciso despedir aqui, ó. O que voltou, pois, atrás, tomou uma junta de bois e os matou, e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Existiam áreas na sua vida, é o que eu percebo, que precisavam ser colocadas em ordem. Queridos, guarda isso no teu coração. Deus não pode usar pessoas que não estão saudáveis no reino. Deus não pode usar pessoas que estão com insanidade emocional, pessoas que não estão prontas emocionalmente, pessoas que não estão preparadas para essa unção. E Deus não pode usar pessoas que não queiram voltar atrás e restituir aquilo que não foi reparado. Então, para um novo nível de unção, Deus sempre olha na sua vida, sempre olha na minha vida e diz, eu quero que você volte atrás e conserte essas coisas que não estão em ordem na tua vida. Eu quero que você volte atrás e peça perdão para essa pessoa que ainda feriu o teu coração e o seu coração está amargurado. Volte atrás e agradeça teu pai, que foi uma bênção na tua vida, e ainda que você não entendeu nada, ele estava sendo uma porta na tua vida. Volta atrás e pede perdão ali para o seu chefe que maltratou você, e você tem que dizer assim, eu te amo, cara, ainda que eu não entenda nada, eu preciso entender tudo isso. Então, Deus, para te levar para essa transferência de unção. Cara, eu estou cheio do Espírito Santo aqui, eu estou queimando com essa palavra, para queimar na tua vida. Preste atenção, para Deus, eu creio que Deus quer te abrir agora, através dessa aula. Através dessa aula, Deus vai abrir uma nova oportunidade na tua vida. Deus vai abrir, sabe o que sobre a tua vida? Deus vai abrir uma nova atmosfera de unção, um novo ambiente de unção, mas você pode ter certeza que Deus vai mandar você olhar para trás, vai dizer, vai lá e pede perdão para o teu pai, vai lá, pede perdão para o teu pastor, vai lá e confessa teu pecado, conserta todas as arestas na sua vida, tudo aquilo que ainda deixa rastro de carnalidade, volta atrás, confessa teu pecado, conserta. É exatamente essa palavra que Deus disse através da vida de Elias para Eliseu. Eu quero te levar para uma nova dimensão, eu quero te levar
para uma transferência, um legado ser colocado sobre a sua vida. Mas eu não posso fazer isso com pessoas que não estão dispostas a colocar em ordem tudo na sua vida. Eu não posso colocar pessoas num novo nível de unção se essas pessoas não estão preparadas simplesmente para viverem o melhor de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O Espírito Santo está chamando você para consertar tudo na sua vida. O Espírito Santo está convidando você para olhar para trás e dizer: Senhor, eu quero entrar nesse novo portal, nessa nova dimensão, nessa nova transferência na minha vida. E eu quero pagar o preço que for, Senhor. Eu quero olhar para trás, eu quero consertar tudo na minha vida, eu quero colocar tudo em ordem, tudo alinhado com o teu reino, para que na hora que a unção vier, eu vou entender e eu vou estar preparado. Foi isso que Eliseu fez. Ele olhou para trás, ele consertou tudo o que ele precisava e voltou e serviu. Ele não foi lá e colocado em evidência. O primeiro momento da unção, queridos, para que ela seja transferida na sua vida, ele serviu. Hoje, nós não sabemos o que significa voluntariedade. Hoje, na igreja mundial, existe uma falta, existe algo que se chama corações duvidosos, motivações erradas. Sabe, você vê muita gente cantando, você vê muita gente pregando, mas aonde estão os servos? Aonde estão as pessoas com motivações corretas? Deus não pode ungir pessoas que não estão preparadas antes para servirem antes de serem servidas. Deus não pode ungir pessoas que não possam passar por esse processo, queridos. Esse é um processo real. Vamos nos lembrar, a unção vem atrás de você. Você tem que entender o que significa paternidade, essa afirmação de Deus na sua vida, quem você é. Terceiro lugar, você é chamado por Deus, não apenas a unção vem sobre a sua vida, Deus te chama para aquilo, e mais do que isso, Deus te coloca para você deixar para trás tudo aquilo que ainda você carrega do seu passado para trás, antes de te levar para uma outra dimensão de espiritualidade. Preste atenção, Deus não pode ungir pessoas carregadas de pesos. Deus não pode ungir pessoas que não estão sendo carregadas pela unção. Deus não pode ungir pessoas que estão carregados de pesos emocionais, de pecados, ministeriais. Deus não pode ungir essas pessoas. Então é momento de você deixar essas carroças para trás, é momento de você matar tudo e servir. E estar pronto, esperando esse momento. Foi exatamente o que Eliseu fez. E no capítulo 2, versículo 1, nós começamos a perceber o processo. Vamos continuar. Nós começamos a entender o processo da transferência de unção. A Bíblia diz aqui que ele começou a ser provado. Deus começa a trazer revelações. É sempre assim. Esse processo que Deus nos leva em transferência de unção é um processo que Deus vai abrindo e vai provando e vai te testando. E Deus começou a provar a vida de Eliseu, porque existia um preço e a própria unção mandou ele ficar calado. Por 3 vezes a Bíblia diz aqui que Eliseu disse para Elias assim: Elias, fica onde você está, porque a unção que você está recebendo, ela é muito forte. Você não vai suportar. Você tem certeza que você vai suportar a pressão? Queridos, nesse processo de transferência de unção, Deus sempre nos prova. Sabe, a Bíblia fala aqui no capítulo 2, versículo 2, Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Quer dizer, ele disse: fica aqui. Será que você realmente vai suportar? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Agora você vai me entender. Uma pessoa que não tem pai, ela sempre está na dúvida de alguma coisa. Sempre. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que uma hora quer o reino de Deus, outra hora não quer o reino de Deus. Parece um adolescente, não sabe o que quer. Sabe aquele adolescente inconstante? É mais ou menos assim. Mas não é um adolescente de 15, 16, 17 anos, não. É um homem de 40, 50 que não sabe o que quer da sua vida. Sabe? A primeira coisa que Deus trabalha nesse processo final, eu posso dizer assim, é afirmar realmente aquilo que você quer. Ele disse assim: Eliseu, fica,
Será que realmente você quer andar comigo? Será que você realmente quer a unção? E Eliseu disse assim: vive o Senhor e a tua alma, que eu não vou te deixar, eu não vou largar essa unção. E é isso que Deus quer ouvir de você, queridos. Que apesar da prova, apesar da luta, apesar de toda a perseguição, apesar das pessoas não entenderem você, apesar de você ter aberto mão de tudo, e você queimar os seus bois, e você não saber o que você quer, apesar de tudo, você está dizendo assim: eu não abro mão dessa unção. Enquanto ela não se concretizar na minha vida, eu não vou parar de crer. É a esse o momento que Deus vai fazer a sua fé crescer dentro de você. E sabe de uma coisa? Não foi a primeira vez só. A Bíblia fala aqui no versículo 4. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Outra vez, outra prova. Sabe, é uma prova atrás da outra. Eu não sei se você já passou esse momento. Um momento de transferência de unção, queridos, é um momento onde muitas provas virão sobre você. E você pode ter certeza, se você está vivendo esse momento agora, não sei se você já viveu isso. É uma prova. Quando você acha que aquela prova, Deus já te deu o livramento, vem uma outra prova. Aí, de repente, quando você vê outro livramento, vem uma outra prova. Você fala: Senhor, até quando? Até quando o Senhor quiser. Sabe por quê? Deus está provando que realmente você quer a unção na sua vida. Você está vendo aquela unção, fala: Deus, eu não abro mão dessa unção. Eu não abro mão disso na minha vida. Eu não abro mão essa unção na minha própria vida. Eu quero isso na minha vida, não importa o preço. Capítulo 2, versículo 5. Então, os filhos do profeta estavam em Jericó, e se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Esse é o momento, queridos, onde todo mundo vai olhar como espectador. Não sei se você já viveu isso. As pessoas olhando para você e vendo: uau, aonde ele vai? Será que ele vai suportar? E parece que as pessoas são colocadas como espectadoras do seu sacrifício. É como uma arena, né? Eu já vivi isso. É como se Deus colocasse uma arena diante de você e um monte de gente olhando para você, e ali você vendo tudo, e Deus fala assim: não olha para o lado, não olha para essa arena, olha para mim, e morre. E morre, sabe? E morre. Querido, aquele que não suportar essa pressão não vai ter a unção. Sabe, muitos querem ser abençoados, mas existe alguns que querem ser ungidos. Você quer a bênção ou você quer a unção? Você quer uma transferência de unção na sua vida e um legado, ou você só quer uma herança, uma bênção? Esse é o chamado nesses últimos dias. Deus está levantando pessoas com pulso forte, líderes fortes. Guarde essa palavra: líderes fortes, líderes que não são líderes de entretenimento, líderes que não são líderes de bênção, não são líderes de herança, não são líderes simplesmente de talentos de entretenimento, são líderes transformadores. São líderes que vão gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. São líderes que não vão apenas trazer palavras para aquilo que as pessoas querem ouvir, mas vão trazer pressão sobre as pessoas para gerar pessoas fortes, gerar pessoas ungidas. Líderes que não vão trazer bênção sobre as pessoas, vão trazer unção sobre as pessoas, que vão dizer: fica, será que é isso mesmo que você quer? Eu vou pressionar você até gerar algo grande dentro de você. Sabe, capítulo 2, versículo 6, e Elias disse a Eliseu: fica-te, porque o Senhor me enviou ao Jordão. O Jordão é o lugar do sobrenatural. O Jordão foi o lugar onde as águas se abriram, onde essa unção veio sobre Eliseu e também onde Jesus foi ungido. Agora eu quero que você guarde. Quando Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele ali, quando ele estava sendo batizado no Rio Jordão, através da vida de João Batista, o que ele ouviu? Ele ouviu uma voz dos céus: esse é meu filho amado. Então o Jordão é um lugar da afirmação do Pai sobre o Filho. É um lugar onde a unção é afirmada, onde a unção é aberta. E há eu posso dizer assim, uma propriedade. Nos apropriamos dessa unção. Queridos, é esse Jordão que tem que abrir sobre a sua vida. A Bíblia diz aqui que então tomou a capa. O Jordão significa então esse lugar de segurança. Tomou a capa e a dobrou e feriu as águas, e se dividiram para as duas e passaram em seco. Eles não andaram na dúvida. É o momento onde você aguentou a pressão. Oh!
Você aguentou tudo aquilo que, eu posso dizer assim, a pressão de você gerar essa unção veio sobre a sua vida e você suportou isso. E nesse momento final, você está andando no sobrenatural. E ali naquele lugar, ele disse, eu quero uma unção dobrada. Eu quero, no mínimo, eu preciso. É o reconhecimento. É o reconhecimento que sem a unção, você não consegue cumprir o ministério que Deus colocar sobre a sua vida. Guarde isso, querido. A unção, nós precisamos dessa unção para cumprir a realidade do propósito que Deus tem em nossas vidas. Quando Eliseu disse, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Sucedeu o versículo anterior, que vendo e falando isso, veio um carro de fogo com cavalos e os separou um do outro. E Elias subiu do céu num redemoinho. A unção, ela vai abrir um mundo espiritual para você. E aquilo que você vê, aquilo que você vai cumprir. Eu quero dizer uma coisa, Eliseu foi marcado por aquele momento profético. Aquele ambiente profético veio sobre a sua própria vida. E mais do que isso, Eliseu não apenas ele chorou, ele rasgou as suas vestes. Sabe, muitos de nós hoje íamos dizer, agora o pastor principal morreu de ataque cardíaco, agora eu vou assumir, porque nós nos preocupamos, sabe com o quê? Nós nos preocupamos com cargos, com funções. Deus se preocupa em colocar dentro de nós uma unção, uma transferência, um legado. E esse legado não pode ser roubado. Queridos, o que foi tirado de Eliseu foi o seu pai, foi a unção, e ele não sabia o que fazer. E naquele momento, ele gritou, ele disse naquele momento, vendo meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele gritou, ele disse, meu pai, meu pai. Ele entendeu a paternidade e ele entendeu que era o seu momento. E como Deus havia colocado sobre ele um desejo de pedir uma unção dobrada, Deus gerou sobre a vida de Eliseu, sabe o quê? Um coração quebrado, um coração disposto a passar pelo processo. Vamos lá. No capítulo 5, eu quero que você abra comigo. Estamos aqui em 1 Reis, capítulo 1, desculpa, 2 Reis, tá? Capítulo 2, agora nós vamos para o capítulo 5. No capítulo 5, nós vemos a história onde o ministério de Eliseu estava sendo desenvolvido, vamos dizer assim. Ele havia recebido a transferência de unção de Elias, e ele estava apresentando o ministério, então ele estava trabalhando esse ministério. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 5, de um momento muito especial, de como o ministério de Eliseu foi sendo executado, e como as pessoas viam Eliseu, e qual era o fruto de Eliseu. Vamos lá. E tudo aquilo que ele viveu, para a gente aprender esse processo. Nós recebemos o quê? Nós recebemos a nossa paternidade, recebemos uma capa, recebemos um chamado, nós morremos para as nossas feridas, eu posso dizer assim, nós olhamos para trás e cobrimos as nossas falhas e fechamos as brechas do nosso passado, caminhamos para frente, olhamos a unção, somos provados pela unção no capítulo 2, a unção manda a gente parar, a gente fala, não, eu vou até o final. E quando você passa pela prova de você realmente desejar ardentemente, não basta querer uma unção, tem que desejar, passar pela prova, e várias provas, e ainda assim querer a unção na sua vida, a transferência, esse portal abrir na sua vida, aí você desejar uma unção dobrada, e quando esse momento acontece, Deus te leva a um lugar, um ambiente profético, é o ambiente do Jordão, onde Deus traz essa unção e você se apropria em você. E agora nós vemos o quê? Vemos a realização do ministério de Eliseu. Estamos aqui no capítulo 5 de 2 Reis. Capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz aqui, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado. Porém, ele era leproso. Nós vemos aqui nós vamos estudar no capítulo 5 como foi o desenvolvimento do ministério de Eliseu e como ele trabalhou algumas coisas e como a gente pode aprender com tudo isso, tá? Em primeiro lugar, nós vemos aqui nessa segunda etapa dessa palavra o ministério de Eliseu agora, tá? E nós percebemos que Naamã é um homem muito respeitado, porém ele era leproso. Existem muitas pessoas hoje que são respeitadas na nação brasileira,
tá? São pessoas, até cristãs, são respeitadas na nação brasileira. Existem outras pessoas, eu posso dizer assim, no mundo secular, que são respeitados, porém, são leprosos. O que significa a lepra? A lepra significa uma pessoa que não sente mais calor, não sente mais a presença de Deus e não sente a aproximação da religiosidade, da frieza da religiosidade. Sabe, nós vemos aqui uma pessoa incapaz de saber onde Deus está e Deus não está. Existem pessoas hoje que não sabem quando Deus está e quando Deus não está. Participam de cultos, tá? Estão dentro da igreja. O Espírito Santo não está lá, mas ela está cantando, ela está pregando, ela está apresentando, mas Deus não está lá mais. Então, querido, guarda isso no teu coração, nessa segunda parte dessa aula, tá? Quando Deus transfere uma unção na sua vida, é para que você aprenda, a ativar todos os seus sentidos espirituais. Guarde isso, para que Deus te use, não apenas como uma palavra profética, mas também como uma pessoa que tem os olhos de Deus, os ouvidos de Deus e a boca de Deus. Tá? Deus vai te colocar em lugares onde todo mundo está cantando e você vai dizer assim, tem uma coisa errada. Eu estou vendo, eu consigo entender, eu consigo ver, eu consigo ouvir. Por quê? Porque houve uma unção sobre a minha vida. E eu vejo pessoas leprosas, onde Deus parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está todo mundo cantando e Deus mandou chorar. Deus mandou chorar e está todo mundo cantando. Ou está todo mundo cantando, Deus mandou cantar e o pessoal está chorando, entendeu? São pessoas que estão desalinhadas com o reino de Deus, pessoas que não estão focadas, não houve essa transferência de unção na sua vida, não houve esse legado. Então essas pessoas são pessoas que estão perdidas. Queridos, John Wesley disse assim, nunca siga um homem que não consegue ouvir a Deus. Essa é uma palavra de John Wesley. John Wesley disse, não siga um homem que não consegue ouvir a voz de Deus. Em outras palavras, não se junte com pessoas que são leprosas espiritualmente, que não conseguem sentir a percepção da presença de Deus. Sabe, Deus entra no ambiente, a gente tem que entender. O Senhor saiu no ambiente, a gente tem que gritar, Senhor, por que o Senhor não está aqui? Você está me entendendo, queridos? Tem pessoas hoje que não importa nos cultos se Deus está ou não está, o culto vai acontecer do mesmo jeito, sabe? A programação vai acontecer, a cantora vai cantar, a dançarina vai dançar, o pregador vai pregar, e o Espírito Santo lá de fora, dizendo assim, quando vão dar uma oportunidade para mim? Aí Deus entra, disse, não, acabou, chegou o tempo. Queridos, preste atenção, essa é uma palavra para nós, é tempo de acordar, porque vivemos uma geração de leprosos. Quando Deus transfere uma unção na sua vida, Deus vai apresentar leprosos diante de você. A unção que foi transferida. Essa Deus me deu aqui agora. Quando Deus coloca uma unção na sua vida e você não tem apenas uma herança, mas tem um legado, com uma unção foi transferida na sua vida, uma porção dobrada você recebeu, os leprosos virão para você. Aqueles que não conseguem ouvir a Deus, aqueles que não conseguem mais sentir a Deus, e você será uma voz, você será um toque para reativar essas pessoas. Então Naamã é colocado diante de Eliseu, Deus apresenta um homem muito respeitado para ele, porém leproso. A unção que está na vida de Eliseu atraiu esse homem. Tá? Vamos entender aqui esse processo para você entender algo maior. Naamã, chefe do rei da Síria, era um homem grande, um homem muito respeitado, porém era leproso. Esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, já foi usado, já foi famoso, já fez muita coisa, tem um legado, tem uma herança, tem tudo, mas, porém, hoje ele é leproso. Quantas pessoas hoje no mundo gospel são leprosas, não sabem para onde estão indo, não conseguem ter coerência naquilo que estão fazendo. Sabe, uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. São cegos guiando cegos, pessoas que não estão alinhadas com o mundo espiritual. E é esse o lugar que Deus quer te chamar, para uma unção dobrada, para restaurar os leprosos desta geração. E a Bíblia fala aqui, vamos continuar, que eu tenho muita coisa para falar ainda, tá?
capítulo 5, versículo 2. E saíram das tropas da Síria e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu quero falar sobre essa menina. Em Israel, quando a pessoa tinha um nome, em Israel, um nome representava tudo. O nome representava tudo. Uma pessoa sem nome era uma pessoa sem identidade. Uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que está roubada da sua própria propriedade. E essa menina foi roubada, ela foi tirada e ela foi levada para a casa de Naamã, para aquele leproso. E Deus usou essa menina. Eu amo esse texto. Eu quero passar mais rápido. Eu amo esse texto porque essa menina, ela tinha tudo. A única coisa que ela precisava fazer para matar aquele que a oprimia, porque se ele era senhor sobre ela e não dava a ela um nome, ele a oprimia, tá bom? Ela foi privada da sua casa, privada da sua identidade, privada do seu próprio local. E a única coisa que essa menina precisava fazer para matar aquele que a oprimia era ficar calada. Sabe quando Deus te dá uma oportunidade, meu querido, de você estar num lugar e você simplesmente, a única coisa que você precisa fazer para trazer um juízo para aquela pessoa que te oprime é ficar calado. Porque ficar calado ia significar um juízo na vida de Naamã. Mas ela teve compaixão, sabe? Ela teve compaixão na vida de Eliseu. Porque a unção, ela faz isso, ela gera pessoas que têm compaixão. E eu acredito, queridos, que aquela menina, ela contou o segredo para ele. Vá lá, tem um profeta chamado Eliseu. Esse homem passou por muita coisa. Esse homem carrega uma unção. Esse homem é um profeta. Vá lá, que a sua lepra vai ser curada. E ela arriscou sua vida. Você já imaginou ele voltar para casa sem ser curado? Ele com certeza ia mandar matar essa menina. Então ela arriscou a sua própria vida. Ele foi lá. Você conhece a história, vou correr aqui. Eliseu mandou ele descer o Jordão 7 vezes, novamente o Jordão. Por quê? Porque não existe, querido, transferência de unção sem você se humilhar. Ele tirou a sua ferida para fora, ele tirou a sua capa, ficou completamente exposto e desceu aquele rio. E ele questionou a sua razão, disse: não existem rios mais belos ali na minha terra? Não, 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 não. Desce ao Jordão 7 vezes. E sabe o que aconteceu? Na 7ª vez, a sua pele, ela se transformou. Ao invés de ser uma pele leprosa, como de uma criança, uma pele limpa. A essência que estava na vida daquela menina foi transferida para o coração e para o exterior daquele homem. Aquela menina que tinha um coração de compaixão, que teve um coração de amor, que contou o seu segredo, que foi reprimida, que foi desprezada, que foi rejeitada, que não sabia quem ela era. E ela contou porque ela sabia que se ela contasse a verdade, porque ela viu a unção na vida de Eliseu, e ela não poupou aquele homem. Deus te chamou para não contar, não deixar de contar a unção na vida das pessoas, para que pessoas que estão leprosas sejam tiradas dessa lepra. Queridos, a Bíblia é muito clara, disse que a unção que estava na vida de Eliseu chegou na vida dele e a sua pele foi trocada, como uma pele de uma menina. Preste atenção, a essência da unção que Deus encontrou naquela menina foi transferida para a vida daquele homem. Então, nós percebemos como a unção trabalha. A unção nos encontra, a unção nos prova, a unção nos coloca na parede, tá? A unção nos faz, preste atenção, guarde isso, se você está anotando, a unção nos faz nos posicionar. Todos entenderam? A unção não nos deixa naquele lugar de sem decisão. A unção não pode descer e ser transferida sobre pessoas que não queiram tomar posições. Deus não pode fazer isso. Deus não pode ungir pessoas inseguras, indecisas e políticas. Deus não pode fazer isso. Queridos, e agora eu quero falar, por último, sobre o que aconteceu logo depois com Eliseu. A Bíblia fala sobre um moço. O nome dele era Geazi. Geazi, a Bíblia fala que era o servo de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu, ele tinha um chamado, certo? E ele quis transferir essa unção para a vida do seu discípulo, que era Geazi ou Geazi, tá? E a Bíblia diz aqui que ele, ao invés de fazer exatamente como Eliseu fez, ele não fez assim. Ele foi atrás
de Naamã e começou a manipular e a querer os benefícios da unção. A diferença da unção de uma pessoa e a transferência, porque Geazi não queria somente a unção de Eliseu, Geazi queria os benefícios da unção. Existem pessoas que não são como Eliseu, que querem a unção de Elias. Existem pessoas que querem os benefícios da nossa unção. Aquilo que a unção pode nos beneficiar, aquilo que a unção pode nos promover, existem pessoas que querem isso. E é isso que eu quero dizer para você, queridos. Quando você está vivendo o profético, a Bíblia diz aqui que Geazi, ele chegou a um determinado momento e ele tentou manipular a vida de Naamã, querer benefícios, querer recursos financeiros onde não havia sido requerido, porque Eliseu abriu mão daquilo. E sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia fala que ele foi exposto, porque num determinado momento Eliseu descobriu, e a Bíblia fala que ele se tornou leproso. A lepra chegou na sua própria vida. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de benefícios de ministérios. Guarde, hoje nós vivemos uma crise, onde pessoas estão atrás das outras, não pelo legado, mas pelos benefícios. Não por aquilo que aquela pessoa pode colocar dentro delas, mas por aquilo que aquela pessoa pode promovê-las. Existem pessoas que estão correndo atrás dos benefícios dos outros, não é para trazer o que é a bênção e o legado, e a unção e portais, mas simplesmente porque pessoas estão querendo viver simplesmente os benefícios do outro. Existem pessoas hoje, queridos, que estão vivendo no mundo, que não querem simplesmente o meu legado. Elas querem aquilo que eu posso levá-las a serem promovidas. E esse é um momento que a gente precisa entender. Porque eu e você somos chamados para discernir essas pessoas. Porque essas pessoas, em um determinado momento, serão leprosas, se tornarão leprosas. A Bíblia diz que a unção que estava sobre a vida de Eliseu, a unção que estava sobre a vida de Naamã, veio sobre Geazi. Então, queridos, guarde essa palavra para a gente poder concluir. No mundo profético, no ambiente profético, se você não tem a motivação correta, duas coisas vão acontecer. Aliás, vamos colocar da seguinte forma, tá? Num ambiente profético, quando Deus te coloca num ambiente profético, ou você tem o coração como de Eliseu, que quer passar pelo processo e aceita as provas que Deus colocar na sua vida, e volta atrás, pede perdão para os seus pais, pede perdão para os seus filhos, volta atrás em tudo que precisa ser consertado. Você reconhece a afirmação de Deus como paternidade, você reconhece o preço que você precisa pagar, matar suas 12 juntas de bois, consertar a sua vida e servir até que Deus prove você e te leve até o Jordão. Esse é um processo. Muitas vezes as pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem a unção. Aí elas viram exatamente como Geazi, tá? Que vê os benefícios da unção, vê como a unção trabalha, vê que a unção toca a vida das pessoas, cura pessoas, e pessoas até abençoam financeiramente, e ali naquele momento cresce uma motivação errada, como aconteceu ali na vida de Geazi, que desejou os benefícios da unção de Eliseu. Viu uma oportunidade. Existem pessoas que veem oportunidades na unção do outro e não são discípulos verdadeiros. E nesse ambiente profético, guarda isso. Ou você recebe uma unção dobrada, ou você recebe uma lepra. Ou você é uma pessoa que recebe a unção dobrada sobre a sua vida num ambiente profético perfeito. Não estou dizendo que somos perfeitos, porque esse processo que Deus trouxe da vida de Eliseu foi exatamente para aperfeiçoá-lo. Mas nós temos um coração desejoso de acertar e pagar o preço até que a unção venha sobre nós. Tá? No caso de Geazi, não. No caso de Geazi, ele está num ambiente profético, ele vê as oportunidades, ele não se arrepende, ele se esconde, ele não confessa, ele vê oportunidades, ele agarra as oportunidades, ele é obscuro, ele tenta apresentar os seus talentos e ainda assim, no final, Deus pega e traz lepra sobre ele. Então, queridos, nos ambientes proféticos, ou você recebe unção dobrada, ou você recebe lepra.
Então, não brinque com unção, não brinque com a transferência, não brinque sobre legado, não brinque sobre essas coisas. É algo muito real, é muito real. Um determinado momento que existem pessoas, eu gosto de falar sobre isso, porque é muito diferente. Existem pessoas, eu quero deixar muito claro, existem ministérios que não trabalham com o profético, tá bom? Por exemplo, existem ministérios de mestre, ministérios evangelistas, ministérios que trabalham na força do braço, ministérios que trabalham ali. Ali é uma coisa que até tem os resultados, tem os benefícios, tá? A pessoa luta na força do braço, talvez aquela pessoa que conquista trabalhando e recebe os benefícios daquilo. Aí isso é uma coisa. Tá bom? Outra coisa é a aparência do profético. Essa é outra coisa. É quando nós nos colocamos numa fila errada. É quando nós nos apresentamos diante de Deus e diante dos homens numa proporção na qual nós estamos brincando com Deus, porque não estamos dispostos a pagar. Mas aquela pessoa tem um coração errado. Nem sempre tem um coração errado, mas não está disposto a passar pelo processo. E porque não estão dispostos a passar pelo processo, se tornam leprosos. E essa lepra vai aparecer. Uma hora ou outra, essa lepra vai aparecer. Então, existem ministérios, existem pessoas que Deus trabalha em ambientes diferentes do profético. Isso é real, tá? Pastores que trabalham na força do braço, ou pessoas que são empresários, ou cristãs que trabalham e lutam, e Deus abençoa pelo seu contexto, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua seriedade. Isso está uma bênção, isso é um ponto, tá? Você está me entendendo? A segunda coisa são pessoas que se dizem proféticas, se dizem num ambiente profético, se colocam num ambiente profético, se colocam nesse lugar e não querem pagar o preço, e não querem pagar pelo processo. Essas pessoas são essas que eu digo, essas pessoas, num determinado momento, Deus traz lepra sobre elas. E sobre essas pessoas é que eu me preocupo, porque são pessoas que estão se colocando num lugar onde não deveriam se colocar. Porque se eu me chamo de profético, ou se eu trago um ambiente profético, se eu digo que eu trago um ambiente profético, eu não posso querer o benefício do ministério profético sem querer pagar o preço do ministério profético. Deu para entender? Tem pessoas que querem os benefícios do ministério profético, querem a ordem do ministério profético, mas não querem pagar o preço do legado e da transferência profética, porque é alto demais. Tá bom? Tem que se humilhar muito, tem que pagar o preço sim, tem que ser um servo, tem que ter um coração dócil, tem que estar morto, tem que ser uma pessoa realmente disposta a olhar para trás e está sempre consertando os nossos erros, sempre confessando os seus pecados, sempre restaurando relacionamentos, sempre olhando para trás para ver se tem alguma coisa errada que ficou e olhando para frente dizendo, Senhor, eu não posso errar, por favor, não posso deixar, não posso errar de forma nenhuma, eu preciso andar nesse ponto aqui alinhado com o Senhor, por favor, tenha misericórdia das nossas vidas. E essas pessoas, não estou dizendo que são pessoas perfeitas, mas eu estou dizendo que são pessoas nas quais Deus olha e fala, uau, essa pessoa está preparando o coração, então eu vou preparar, eu vou ajustar, eu vou alinhar, eu vou tratar, eu vou ungir essa pessoa, porque ele se parece comigo, ele tem um coração como o meu, ele deseja ser parecido comigo. São essas pessoas, e eu creio que você é essa pessoa, querido. Eu quero orar por você agora, tá bom? Eu quero orar por você, para você entender tudo que eu ministrei essa noite, dessa unção, dessa transferência, desse legado, é muito maior do que uma palavra, é uma vida e uma vida em abundância, tá bom? O que eu estou falando com você, o que eu digo para você é algo que eu vivo, já vivi e sempre vou viver, sempre haverá oportunidades, onde Deus vai tirar de tudo que eu vivo uma oportunidade para que o reino seja manifesto. Amém? Então, eu não estou procurando uma oportunidade. A gente não deve procurar oportunidades. A gente deve entender o processo de Deus. E nós devemos clamar, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas eu não quero ser encontrado pelo Senhor buscando os meus próprios benefícios. Eu não quero advogar em causa própria. Eu não quero correr atrás da unção do outro, mas gera em mim um ambiente genuíno da tua presença, para que eu seja uma árvore
frondosa, com frutos bons, numa raiz, na tua rocha, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora, para que haja uma ativação profética. Senhor, que não tenhamos medo de viver o verdadeiro profético, que não tenhamos medo de viver algo real, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor gere pessoas onde a paternidade seja restaurada. Deus, eu te peço que o Senhor traga as pessoas que saibam esperar a capa ser lançada sobre nós, que antes disso preparemos um espaço, um coração disposto a amar, um coração disposto a experimentar algo maior de Deus. Aumenta a fome, Pai, pela Tua presença, pela Tua glória em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, e acima de tudo, Pai, eu te peço, Senhor, nos dê graça para matar os nossos bois, Senhor, nos dê graça para sacrificarmos aquilo que precisamos sacrificar. Deus, eu oro, que o Senhor dê graça para cada um que precisa pedir perdão para o seu pai, cada um que precisa pedir perdão para o seu filho, cada um que precisa ir atrás do seu chefe e restituir coisas, inclusive financeiras, que haja restituição, que haja restauração na casa do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e quando essa restauração vier, a unção vier sobre nós, um portal se abrir, Deus, que possamos servir, 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 servir e continuar servindo. E nesse momento de servir, 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 Senhor Deus, nós temos provados, a unção nos provar, a unção mandou a gente parar, a gente continua, Senhor, eu não posso viver sem a tua glória, eu não posso viver sem a tua unção na minha vida. E quando mandar parar, fala, não, eu não vou viver sem você, a unção de Deus na minha vida, até o momento do Jordão em nossas vidas, até aquele lugar, aquele ambiente que o Senhor preparar para nós. Aquele ambiente da tua presença, aquele ambiente da tua glória, onde eu estiver queimando pelo Senhor, queimando pela tua presença, queimando por essa geração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, naquele Jordão, Pai, onde caminharmos ao seco, onde aquela transferência da unção vier sobre as nossas vidas, onde eu moído pela tua glória, moído pela tua presença, moído pelas perseguições, Deus, ainda assim eu desejar o Senhor, eu falar, Senhor, eu te quero, eu te quero, eu te quero aqui naquele lugar, Pai. Eu oro, Senhor, que os nossos sentidos espirituais sejam aguçados, Senhor, os nossos olhos espirituais sejam abertos, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor possa nos levar a esse lugar secreto da tua glória, esse lugar, Senhor Deus, onde o Senhor vai trazer os leprosos dessa geração, aqueles que não conseguem mais sentir a tua presença, aqueles que mais não conseguem mais sentir a tua glória, aqueles que vão na igreja e levantam a mão e cantam, mas não sentem mais o Senhor, mas não se arrependem mais dos seus pecados. Senhor, tem misericórdia. Deus, tira os leprosos da nossa geração. O Senhor vai trazer os leprosos, até os Naamãs, os grandes dessa nação, os grandes, até mesmo, eu posso dizer, do meio gospel, do meio evangélico, cantores, pregadores, pastores, evangelistas, apóstolos e tudo mais, Senhor, mas que ainda são leprosos, que deixaram o Senhor, que deixaram e brincaram com o Senhor. Esse é o lugar, Senhor Deus, da restauração, do verdadeiro profético em nossas vidas. Seremos usados pelo Senhor. O Senhor vai usar uma menina, o Senhor usa aqueles que o homem não sabe, o homem não reconhece. O Senhor usa aqueles que o mundo não entende. O Senhor usa os rejeitados. E o Senhor usou essa menina para ser uma resposta para Naamã, da mesma forma que o Senhor vai usar eu e você, queridos, para ser resposta para aqueles, queridos, nessa geração. Que estão leprosos, que não sentem mais a tua presença, que não sentem mais a tua glória, que não sentem mais, Senhor Deus, vem o calor do Espírito Santo, estão lá dormindo no culto, vem a religiosidade, levanta as mãos como se nada tivesse acontecido. Senhor, tem misericórdia. Deus, traz de volta a sensibilidade espiritual, Senhor Deus, na nossa geração. Traz de volta, Senhor Deus, nas nossas igrejas, Pai, a sensibilidade. Deus, o Espírito Santo passou. Uau, o Senhor está aqui, e a gente reconheceu o Senhor.
ou quando alguma coisa entristeceu o Espírito Santo, falou, uau, nós fizemos alguma coisa de errado, porque o Espírito Santo se afugentou de nós, como uma pomba. Queridos, eu quero lembrar você, você se lembra quando Jesus ressuscitou e apareceu a primeira vez aos discípulos? Ele abriu a porta ali e disse, paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. A primeira coisa que ele disse foi, recebei a sensibilidade de você ouvir o Espírito Santo como uma pomba sobre a sua vida, que se afugenta, que se afugenta, que foge, que se entristece. Sabe, queridos, às vezes nós entristecemos o Espírito Santo porque nós não temos o coração de um servo, não estamos dispostos a voltar atrás, não caminhamos na tua presença. Senhor, eu te peço agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor, traz de volta a sensibilidade do Espírito Santo, traz de volta, Senhor, dos desejos, sabe, de não agradar pessoas. Deus, levanta líderes fortes que não estão dispostos a agradarem homens, mas estão dispostos a agradar o Senhor. Líderes que não querem simplesmente tocarem, simplesmente amontoarem pessoas, mas não estão dispostos a tocar o teu coração. Deus, levanta aqui nesse instituto, é o que eu oro, Pai, levanta aqui líderes, esse instituto, Pai, traz pessoas certas para formarmos líderes, Senhor, formarmos homens e mulheres que estão preparados, Deus, para falarem a verdade, que estão dispostos a morrerem pela verdade, que estão dispostos a terem a sensibilidade, Senhor Deus, que não admitem a lepra, não admitem a insensibilidade, na autoridade do nome de Jesus. Venha sobre nós com a tua glória, Senhor. Venha sobre nós com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um com a sensibilidade da unção dobrada, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, para que você não apenas receba uma bênção, mas que você receba um portal, que agora, nesse momento, uma capa seja lançada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu quero fazer um ato profético sobre você, lançando uma capa sobre você agora, profeticamente. Receba essa capa agora, ative sobre você a unção que estava no coração de Eliseu, para você ter as atitudes de Eliseu, e você receber o processo que Deus fez com a vida daquele homem de Deus, que recebeu, entendeu e se posicionou como um homem de Deus e recebeu uma unção dobrada sobre a sua vida. Líderes fortes é o que nós queremos formar aqui nesse instituto. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu abençoo você, que você tenha um ministério próspero, abençoado. Honra teus pais, honra teus líderes e vá até o final. Não se contente, não se satisfaça simplesmente com o ministério de números, entretenimento e pessoas, mas sem o Espírito Santo. Mas entenda que o Espírito Santo quer que você receba algo maior. Bem-vindos ao website do Instituto Clamor pelas Nações. É uma honra ter você aqui conosco. A grande diferença desse instituto para a escola ou da conferência é que nós temos um currículo de um ano de preparação com professores escolhidos a dedo para equipar você para a grande comissão. Uma segunda onda de missões está se levantando no Brasil e você faz parte disso. Temos partes práticas, viagens missionárias, aulas ao vivo. Queremos ter você todo ano sendo preparado em nome de Jesus para a grande comissão, o chamado de Deus do Brasil para as nações da terra. Se você ainda não é aluno do Instituto Clamor pelas Nações, eu quero te dar uma oportunidade agora. Entra no site instituto.com, clamor.com, o pessoal da coordenação vai mandar para você todos os dados para você participar com a gente. O nosso chamado desse instituto é formar líderes, filhos transformadores, homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo, pessoas que entendam, que abram os seus sentidos espirituais. Eu quero convidar você do Brasil inteiro, você aí, aonde você está, para você participar conosco do Instituto Clamor pelas Nações. Se você ainda não é nosso aluno,
participe nessa nova aula, nessa nova turma que está se abrindo. E para aqueles que já são os nossos alunos esses meses, eu quero dizer, estou muito empolgado que Deus está fazendo. Nós vamos ter uma viagem missionária agora para o sertão do Brasil, lá no Nordeste, e vamos ter também uma viagem para o Haiti. Então, se você já é aluno do Instituto Clamor pelas Nações, essa porta está aberta na tua vida. Eu estou muito feliz, nós estamos aqui juntos nesse processo, algo novo, algo grande que Deus está fazendo. Então você é o nosso convidado especial para participar do Instituto Clamor pelas Nações. Algo grande, abençoado sobre a tua vida. Se você ainda não é nosso aluno, você clica aqui no chat, o nosso escritório está mandando o link para você, você clica lá, todas as informações, todos os dados estão disponíveis para você. E se você já é nosso aluno, glória a Deus, são aulas diferenciadas. As pessoas que estão começando agora vão passar por todo o processo que os alunos já passaram, tá? Já estamos na segunda fase aqui com os antigos alunos. Os novos alunos vão passar pelo início que todos passaram. Mas no final, queridos, vamos estar todos juntos ali na Conferência do Clamor, no Mineirinho, tá? No sábado à noite, dia 1º de fevereiro, numa grande noite da presença de Deus, na formatura do Instituto Clamor pelas Nações. Amém? Dia 1º de fevereiro é a formatura de todos os alunos do Instituto Clamor pelas Nações no Mineirinho, em Belo Horizonte. Ali você vai estar para receber o teu diploma, receber a tua oração. O Brasil inteiro vai estar ali no final da Conferência do Clamor. Algo maravilhoso, você não pode perder. Vamos lançar aí daqui a uns 20 dias todas as informações sobre esse grande evento que é o final da Conferência Profética do Clamor pelas Nações, tá? Que é algo grande que Deus está fazendo em nossas vidas, amém? Ali na Igreja Batista da Lagoinha, no final do mês 30, 31 e 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro à noite, nós vamos ter no Mineirinho a grande formatura do Instituto Clamor pelas Nações.